Boa noite, meus queridos. Vamos orar, pedindo a Deus que a sua infinita misericórdia nos abençoe a todos, que nos conceda um momento de paz, de reflexão, de equilíbrio, de aprendizado, e que nossos corações estejam abertos para que nesses minutos que vamos aqui conversar e refletir a respeito dos ensinamentos do Cristo vindo através da doutrina espírita para nos trazer esclarecimentos e nos orientar no nosso caminho. Então, que Deus nos abençoe a todos e nos conceda a sua paz. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, um dos livros da codificação da doutrina espírita. E no Livro dos Espíritos nós estamos estudando as leis morais, e dentre essas leis morais, estamos estudando a lei de liberdade. E no item que fala desse assunto de hoje, que nós queremos refletir, falar sobre liberdade de consciência, e que nós, semana passada, começamos a refletir a respeito desse tema e das questões que foram levantadas pelo codificador Allan Kardec e as respostas que vieram pela espiritualidade superior, os instrutores da humanidade, os conselheiros do Cristo, que vieram através dos seus conhecimentos, das suas experiências e mais da inspiração divina, nos esclarecer a respeito da vida, da fé, da esperança e de tudo aquilo que nos envolve. Então, que a luz do Cristo nos envolva nesse momento. Semana passada nós paramos na questão 838. Essa questão 838 tem muito a ver com o que nós vamos dar continuidade hoje, que é a 839, onde fala sobre crenças, né? E onde, inclusive, na questão de hoje, o codificador faz o seguinte questionamento: somos repreensíveis por escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós? Os venerandos respondem dizendo: isto é faltar com a caridade, é atentar contra a liberdade de pensamento. Então, meus queridos, vamos refletir um pouco a respeito da questão do pensamento, que nós já estudamos semanas passadas, e do que diz respeito à consciência. Mais uma vez, vamos refletir sobre esse termo consciência, que materialmente nós podemos dizer que a consciência é uma qualidade da mente humana. E espiritualmente, como diz Emmanuel, o espírito que trabalhava com o nosso querido Francisco Cândido Xavier, que era o seu orientador espiritual. Mas Emmanuel diz o seguinte, que é uma qualidade do espírito, enquanto materialmente é uma qualidade da mente, espiritualmente é uma qualidade do espírito. Por que da mente e do espírito? Da mente está relacionado com tudo aquilo que a mente humana processa, daquilo que se vê, daquilo que se faz, daquilo que se interage. E espiritualmente, daquilo que é a essência do espírito, a essência do ser divino criado por Deus. Mas
Há dois tipos de consciência que nós estamos refletindo, não é? A consciência a interna e a externa. Podemos ver que externamente está relacionado com tudo aquilo que está em volta, né, do ser e que tem muito a ver com a moral. Aquilo que está em volta, que vemos, que percebemos, né, que notamos e que às vezes até interagimos. Mas então tem a ver com a moral. Então podemos dizer que é o sentido ou a percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou moralmente errado, de acordo com os conceitos individuais. E internamente é a questão da psicologia humana. Psicologicamente é a percepção do eu por si mesmo. Não aquela parte exterior do que eu vejo, participo, interajo, influencio ou sou influenciado, mas aquilo que é de mim mesmo, do meu eu, né? Do meu interior, do self. Aquilo que eu, como espírito, eu tenho dentro de mim, aquela essência divina que me concedeu através do livre-arbítrio o direito de pensar, agir, refletir a respeito da vida, a respeito de todas as coisas que me envolvem como ser humano. Então, em tempo, nós podemos dizer que a consciência se mostra em várias situações, né? Por exemplo, nós podemos ver que a gente fala muito sobre consciência ecológica. Falamos também sobre a consciência cívica, a consciência moral, individual, a coletiva, a consciência ética, a consciência afetiva, a cósmica, a política, a ideológica. É tudo aquilo que faz parte das experiências que o ser humano tem e que é através da formação desse ser como indivíduo interagindo no mundo físico, como dissemos antes, influencia e é influenciado. E daí nós criamos os nossos próprios conceitos e aquilo que nós trabalhamos dentro de nós mesmos, dentro da nossa consciência. Portanto, consciência, ela se expande para várias áreas, né? Onde eu, como ser humano, exteriormente percebo e, de acordo com a minha crença, com a minha vivência, com o meu self, eu interajo. Então, a filosofia, né, pitagórica, ela nos ensina que a consciência nos leva à reflexão. A consciência nos eleva à reflexão. Então, nós diríamos que, sem o desejo egoístico, nós podemos, então, harmonizar a consciência. E esta é que nos leva a sentimentos mais sutis. A pessoa que não tem harmonia interior, né, é uma pessoa conflitada, diríamos assim. Infelizmente, o mundo hoje em que vivemos está povoado por muito mais mentes conflitadas do que harmonizadas. Porque o conflito desequilibra. O conflito me retira da razão, da visão de fora para dentro. Quando nós estamos envolvidos em alguma situação, nós temos uma visão. Formamos então a consciência sobre determinadas coisas.
ou fatos. Mas quando estamos de fora e o problema, por exemplo, não é nosso, nós vamos dizer assim que temos uma visão um pouco mais ampliada. Desta forma, podemos aconselhar, orientar, porque temos uma visão que não está comprometida com aquele fato. Então, a nossa consciência formula conceitos mais claros, mais objetivos, menos preconceituosos, menos emocionais. Portanto, a pessoa conflitada, ela não tem condição, né, de poder raciocinar claramente. A sua consciência o faz confundir com tudo aquilo que o seu emocional, né, o envolve. Nós vamos então passar para a questão 839, né? Aquilo que nós lemos e fizemos esse breve comentário. Ele pergunta se somos repreensíveis por escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós. Eles dizem que isso é faltar com a caridade, diz os espíritos, é atentar contra a liberdade de pensamento. Então, aquele que tem uma forma de ver a vida, que não pensa igualmente como eu penso, a pergunta que faz é se somos responsáveis por escandalizar em sua crença, ou seja, eu levo culpa porque me escandalizo com aquilo que o outro faz, com aquilo que o outro acredita, que está diferente de mim. Os espíritos dizem que é faltar com a caridade, é atentar contra a liberdade, ou seja, só eu tenho a razão. Só o que eu penso é o que é certo. Quantas vezes a gente age muito assim em relação àquele que tem uma maneira de, uma visão de vida, seja ela no que diz respeito à sua existência como ser humano, à sua fé, à sua vontade. Quantas vezes nós queremos modificar aquilo que o outro é, o que o outro pensa, o que o outro faz, de acordo com o que eu penso, do que eu acho. Então, às vezes, eu critico o outro pela maneira dele ser. Aí os espíritos dizem que esta é uma falta de caridade. Eu estou tentando bloquear, interromper, confundir o que? A liberdade de pensamento que o outro tem. Como nós estudamos há 2 semanas atrás, o pensamento é livre. Portanto, ele segue com esse mesmo assunto na questão 840, onde ele diz: será atentar contra a liberdade de consciência, opor entraves a crenças que podem perturbar a sociedade? Vou repetir. Será atentar contra a liberdade de consciência, opor entraves a crenças que podem perturbar a sociedade? Por que Kardec faz essa pergunta? Porque essa pergunta, ela também é nossa. Ela é de muitas pessoas que no seu individualismo, na sua visão estreita, míope de mundo, de liberdade, se coloca numa posição de que aquilo que o outro faz o perturba. Então os espíritos dizem o seguinte: podem reprimir-se os seus atos, mas a crença íntima é inacessível. Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Ou seja, aquilo que o outro crê, mas que por acaso ele utiliza da prática da sua crença, da sua vivência,
daquilo que ele faz, se aquilo incomoda o outro, é uma liberdade que ele tem. Isso está relacionado, por exemplo, a questões até mesmo, vamos trazer para os nossos momentos, de certos cultos, onde alguns irmãos influenciados pela emoção, né, pelo calor da presença de vários, com a mesma emanação energética, muitas vezes extrapola, por exemplo, os decibéis que são estabelecidos para o respeito do direito do outro. É como alguém, por exemplo, coloca um alto-falante e lá dentro começa a discursar ou falar as coisas num tom muito alto e isso vem prejudicar o outro. Então ele pergunta se isto, como prática, por exemplo, filosófica ou religiosa, se isso, né, essa liberdade, eu posso atentar contra essa liberdade dele, eu vou reclamar, eu vou achar ruim, eu vou tentar corrigir aquilo, dizendo que aquilo está me perturbando. Ele diz, podemos reprimir os atos, mas a consciência íntima não. Ou seja, aquilo que o outro acredita, que ele está lá dentro do seu meio, do seu ambiente, que venha, por exemplo, a fazer um barulho, a prejudicar, por exemplo, ao outro, eu posso ir reclamar. É um direito. É a lei humana. É um direito. Mas eu não posso reprimir a prática do exercício livre da crença daquele outro. Então ele diz que é aquilo, o que eu acredito, o que eu penso, olha a liberdade de pensar, né, que é livre. Ela disse, é íntima e inacessível, eu não posso mexer na crença do outro. Então ele diz, reprimir os atos externos de uma crença, quando esses atos, né, eles prejudicam, trazem um prejuízo aos outros, não é atentar contra a liberdade de consciência, porque essa repreensão deixa à crença a sua inteira liberdade. Em outras palavras, a minha repressão com relação a isso, do que diz respeito a perturbar, a vir a prejudicar, eu devo entender que é um direito de crença, mas é um direito civil, o respeito para com o outro. Vamos lembrar o seguinte, alguns anos atrás, não muito longe, né, desse período, em que alguns irmãos em determinadas crenças utilizavam de tambores, atabaques, e faziam som muito alto, gritarias, e alguns se sentiam mal com aquilo, não pelo barulho, pelo som que era produzido, mas por acreditar que aquilo era uma coisa atrasada, que não merecia credibilidade, mas sim tinha que ser reprimida. E como eu disse antes, alguns anos atrás, a própria polícia intervia em certos cultos, achando que aquilo estava fora do padrão, fora do respeito e que deveria ser reprimido. Mas vamos avançar aqui na questão 841, porque nessa 840, né, nós poderíamos fazer uma reflexão, como eu disse antes, o caso das perseguições. Estamos falando de coisa recente, mas também na Idade Média acontecia muito isso. A liberdade de consciência era tolhida, né? As inquisições, aqueles que acreditavam, né, diferente do que na época a religião assim estabelecia,
eram levados aos tribunais inquisitórios e muitas vezes as pessoas eram torturadas e até mortas. As perseguições após a reforma luterana na Europa, na Alemanha, na Inglaterra, onde muitas pessoas tiveram que emigrar pela sua fé para outros países, para as Américas, né? Por causa da perseguição, por achar de que estava fora do padrão, né? E não podemos estabelecer padrão para tudo. A liberdade de consciência nos dá o direito de agirmos dentro daquilo que é o respeito do outro para comigo e de mim para com o outro. As perseguições ao espiritismo, que aconteceu muito, não sei se alguns de vocês sabem, algumas casas espíritas, até pouco tempo, tinham um livro que anotava o nome das pessoas que estavam chegando à casa. Curiosamente, eu procurei saber por que algumas casas ainda utilizavam esse critério de anotar os nomes das pessoas que estavam chegando. E fui descobrir de que, naquela época em que isso foi instituído, a polícia tinha que ter esses registros daquelas pessoas que estavam naquele culto, que se dizia ser culto de magia negra, culto de mexer com os mortos, culto que está fora do padrão. A própria doutrina espírita foi perseguida muito. O próprio Divaldo nos conta de que, nas suas experiências, ele, na cidade de Feira de Santana, quando ia entrar na casa onde eram realizadas reuniões espíritas, tinha um código de bater 3 vezes. Quando batia 3 vezes seguidas, sabia que era alguém que era do grupo que estava chegando. Mas se a pancada fosse forte, era a polícia. Nós imaginemos isso. Como a liberdade de consciência era tolhida até pouco tempo e ainda é até hoje. Por exemplo, os nossos irmãos de creio das nossas religiões de origem afro, até hoje são também perseguidos. Muitas vezes as pessoas querem mudar o pensamento, a consciência do outro, aquilo que é a sua formação ética, étnica, religiosa e moral. Cada um, disse Jesus, dará conta de si mesmo a Deus. Então é isso que a espiritualidade quer nos dizer, quer nos mostrar. Quando diz que posso reprimir alguns atos abusivos, mas não posso reprimir a crença íntima do indivíduo. Vamos avançar então para a questão 841, onde o codificador pergunta: devemos, por respeito à liberdade de consciência, deixar que se propaguem as doutrinas perniciosas? Ou podemos, sem atentar contra essa liberdade, procurar conduzir para o caminho da verdade os que se desviaram por falsos princípios? Aquilo que a gente falou há pouco tempo, logo nessa questão anterior. Eu posso, de uma maneira sutil, educada, né, com todo respeito, chegar àquele outro que tem uma prática religiosa diferente de mim e com jeitão tentar catequizá-lo, procurar conduzir para um caminho que eu acredito que seja a verdade, os que deveriam, o que eu penso que se desviaram, os Espíritos respondem que certamente se pode e mesmo se deve, mas ensinai, a exemplo de Jesus, pela doçura e pela persuasão, e não pela força, o que seria pior que a crença daquele
a quem desejássemos convencer ou converter. Se alguma coisa que a pessoa se importa é o bem e a fraternidade, mas não acreditais que ao meio de fazê-lo seja violento. A convicção não se impõe. É o que nós estamos vendo muito hoje. Vimos no passado, quando, por exemplo, a religião da época predominante, chegando aqui no Brasil, nas Américas, viu impor a religião daquele conquistador. Não é à toa que nas Américas se proliferou uma crença religiosa de um grupo que até hoje ainda é maioria desse continente, mas foi imposta. Não houve o respeito para com a crença e o sentimento do outro. Mas hoje nós vemos também muitas igrejas, entre aspas, muitas crenças querendo converter o outro a ferro e a fogo. Porque se você não vier para a minha igreja, se converter, se batizar, etc., etc., você está condenado ao fogo do inferno, eternamente. Então, se eu sou de uma religião que não é igual àquela, para aquela pessoa, para aquele grupo, para aquela religião, eu estou condenado. Mas quem deu essa autoridade àqueles dizerem que se eu não acreditar como ele, se eu não fizer parte daquela sociedade a qual ele faz parte, eu estou condenado ao fogo do inferno? Onde é que está a justiça, o amor e a misericórdia de Deus, que dá liberdade de consciência? Entenderam agora por que Kardec coloca liberdade de consciência? É o respeito que nós temos que ter para com o outro. Respeitar o outro, o sentimento, a crença. Muitos dizem, na minha igreja, o Deus da minha igreja é mais poderoso. Na minha igreja, no meu grupo, se faz isso, se faz milagre, as pessoas entram pobres, saem ricas, etc, etc. Isso é violar a consciência do outro. Não estamos aqui a criticar a crença de ninguém, até porque a doutrina espírita não nos recomenda que nós tenhamos que buscar procedimentos achando que nós somos os certos, de forma alguma. Por isso, vamos ver que os casos de satanismo, por exemplo, e de oferta a deuses, e casos de sacrifícios humanos, esses sim têm que ser orientados a respeito dessa prática. Mostrar por A ou B aquilo que realmente está dentro dos padrões da civilização moderna. No livro Consolador, Emmanuel, ele esclarece e adverte, dizendo que o Espiritismo não veio desfazer das crenças alheias, mas veio esclarecer à luz da razão e do Evangelho do Cristo. A caridade é o amor na sua plenitude. Por isso, a doutrina espírita tem um conceito estabelecido de que fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, da filosofia, da religião, diz aquilo, fora da caridade. E o que é a caridade? É o amor na sua plenitude, é o exercício do amor. Então, que Deus nos abençoe a todos, nos conceda a sua paz. Semana que vem nós vamos tentar concluir esse assunto. Muita paz para todos. Muito obrigado.